Agora passaremos ao tema livre, escrito o vereador professor Giovanni, por 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos aqui do plenário, professores hoje aqui presentes. Eu venho a essa tribuna hoje para falar um pouco sobre os acontecimentos do país. Eu, esta semana, ao invés de escrever um texto em prosa, eu escrevi um texto diferenciado no jornal. Um texto mais emotivo, em tom poético, em tom de pesar. E ele recebeu o título de Educação e Justiça Salvarão a Nação. No meio de tanta notícia triste, fico às vezes a imaginar, por que o certo é mais difícil de se realizar? Quando tudo parece desmoronar, é preciso ter cautela. Nem tudo que é veiculado é verdade. Nem tudo que se nega é mentira. Quero que a verdade seja revelada e os culpados punidos. Pela justiça, porque quem julga é a justiça. Nem os interneteiros de plantão, nem a imprensa. Todos dizem não à corrupção, mas aprendemos realmente a lição? Mas muito estrago já foi feito. Agora, quem deve, que pague. O crime não compensa. O Brasil precisa ser passado a limpo. Precisa. Porque a história nos condena. Mas a educação nos ensina a preparar um amanhã melhor. Eu acredito num país melhor porque eu acredito na educação e na justiça. Nós estamos vivendo um momento tão delicado no Brasil que não dá vontade mais nem da gente ligar a televisão. Eu sou uma pessoa que vivo correndo, então eu não tenho tempo de ler o jornal impresso muitas vezes, e eu opto pelos telejornais. E o que a gente vê é uma questão que eu coloquei no meu texto. Já não é mais uma imprensa só noticiando um fato. É uma imprensa que já está julgando, que quer colocar uma nação empolvorosa com uma crise que a gente não sabe realmente se ela é do tamanho que pintam. Então, às vezes a gente se sente como uma criança que alguém está contando a história do bicho-papão. E você realmente não sabe ali o que é verdade e o que é mentira. E uma coisa eu tenho certo como educador. O futuro desse país está na mudança das nossas crianças. Porque as agremiações partidárias, sem exceção, têm lá os seus corruptos contribuindo para destruir este país. Então eu já disse aqui muitas vezes nessa tribuna, que eu acredito em pessoas e ideias. E pessoas e ideias, com boas ideias, que são comprometidas com essas ideias e que agem, elas vão lentamente mudando esse país para melhor. Mas eu acredito que a gente só vai conseguir mudar este quadro quando as nossas crianças estiverem educadas para não aceitar a corrupção. Quando a gente fala em corrupção, é algo que já foi... pensadores lá da Idade Média, da Grécia Antiga, já chamaram a corrupção de câncer da sociedade. Isso não é novo, não é de agora.
é aquela pessoa que não resiste e vai tirar proveito próprio de uma situação em que ela está no poder, que ela, então, pensa não na comunidade, não na sociedade que a elegeu, mas ela pensa em tirar um proveito próprio de uma situação. E isso, senhores, compromete o futuro de uma nação. Isto é muito grave. Não foi agora que começou a corrupção no país. Eu coloquei no meu texto. Quando Portugal decidiu colonizar o Brasil, já mandou os degredados, os criminosos, vieram todos para cá para começar a nossa história. Então, criar fatos, os portugueses criaram. Eles disseram que os índios eram vagabundos, porque os índios não queriam trabalhar para eles, e por isso eles dizimaram muitas nações indígenas. Então a nossa história, ela é cheia de crueldade, de mentiras e de corrupção. Eu andei pesquisando alguns números. Por ano, no Brasil, se perde 10 milhões em impostos com pirataria. Pirataria é crime. Mas aí, quando a gente compra um produto pirata, a gente não pensa nisso. De todas as ligações de TV no Brasil, 16,4% são gatos. Então, quer dizer, o sujeito vai para a rua, vai protestar, que ele quer justiça, ele quer tudo correto, mas aí ele não vê nada errado em fazer lá um gatinho e ter uma TV a cabo de graça. Foi veiculado outro dia, em rede nacional, um motel da cidade de São Paulo, que tinha um gato na conta de água. Na ligação de água. O gerente foi preso, inclusive. E era um estabelecimento, e isso foi só o start, para daí a Arcesp e a Sabesp e todo mundo ir atrás de ver onde é que estava, que tinha história, né? E estão descobrindo, assim, muitos prédios inteiros que estão tentando burlar a lei para não pagar os impostos. Em energia, existe um prejuízo de 5 bilhões anuais em gastos de energia. Então, muitas vezes essas pessoas que estão aí na internet, não é? Cobrando um país onde a democracia seja forte, a justiça, está certinho, tem que cobrar, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Muita gente publica, especialmente comerciantes, extravio de talões. Vocês já viram no jornal, não? Já viram? Extravio. De repente um comércio some, desaparece talões com uma facilidade. É só você abrir o jornal todo final de semana. Isto é sonegação de imposto. É um comerciante desonesto, burlando o sistema, porque tem uma lei que diz, não é? Que se ele comunicar lá, vai lá, faz um BO, sumiu o talão, então ele não tem que prestar conta, a contabilidade. Tudo isto é corrupção. Muita gente que, quando vai prestar conta para a empresa, então chega e fala assim, ó, me dá o almoço custou R$20, me dá uma notinha de 50 aí. O comerciante, ele dá a notinha de 50. Tudo isto é corrupção. Então nós vivemos num país onde
é muito difícil de mudar todo esse pensamento. Mas eu acredito na educação. Eu acredito que as nossas crianças, que é o futuro dessa nação, não vão permitir que isso aconteça. Vão dar o exemplo e vão cobrar dos seus políticos uma conduta honesta e libada. Nós estamos falando aqui em atos maiores, né? Mas a gente vê, inclusive, roubos maiores, como, por exemplo, da prefeitura de Mairinque. Houve roubo de máquina, uma máquina que era essencial lá para a região de Dona Catarina. Houve roubo de uma ambulância, que foi citado aqui hoje, num requerimento. E eu vi no jornal deste final de semana, o pessoal do trânsito pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas pararem de destruir os cones de sinalização. A estrada Mário Covas, ela está apresentando uma série de problemas com essas chuvas. Ela foi feita por uma empreiteira que o governo do estado contratou para pavimentar os 22 quilômetros de estrada. Com toda essa chuvarada, não é só em Mairinque, em todo lugar a gente está vendo os reflexos das chuvas. O que o nosso pessoal do trânsito tem feito? Tem sinalizado, uma vez que o prefeito Binho já notificou várias vezes, o DR já notificou o governador de que a estrada precisa de reparos. E ela tem garantia de 5 anos. Então, a empresa Madri, ela vai vir fazer esses reparos com certeza. Mas enquanto não vem, nós temos que proteger a vida das pessoas que ali trafegam. E o pessoal do trânsito coloca os cones, no outro dia eles vão lá, esses cones estão destruídos, jogados ou desaparecidos. E é uma situação que, pelo que eu li na matéria, tem sido constante. Então são atitudes que não é de uma pessoa que é cidadã. É uma pessoa que não se importa em fazer esse ato e ela pode causar a morte de alguém, porque se alguém cair naquele buraco, pode capotar o carro, enfim. A consequência pode ser tão grande e a pessoa não pensou nisso. Então, eu quis trazer aqui hoje essa reflexão. Porque eu tenho visto as manifestações a favor da democracia, a não corrupção, não a corrupção, e eu concordo. Isso é justo, mas cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta sair manifestar, mas no fundo está dando o seu jeitinho para resolver os seus problemas do dia a dia. Então, é uma reflexão que nos leva a outras questões, a questões da manipulação midiática. A imprensa tem um poder muito grande e ela, ao invés de colocar essas questões que são mais importantes, ela então acaba levando o país a um medo, a um pânico geral, com essa palavra crise, crise, crise. E se você analisar bem, não é tanto quanto se coloca na mídia. Portanto, a justiça ela tem que ser imparcial, a justiça não deve ser aliada de uma imprensa que tem lado. A justiça tem que ser para todos,
porque é assim que determina a Constituição, sem tendências. E é isso que eu espero ver um dia, o nosso país livre da corrupção, um país onde o cidadão não só cobre os seus direitos, mas saiba também dos seus deveres, e eu quero contribuir para este país ser assim um dia. Muito obrigado, boa noite a todos.